A paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria de convidá-los a mais uma reflexão hoje na Palavra do Senhor, que está no livro de Provérbios, capítulo 19 e versículo 25. Diz a Palavra do Senhor: fere o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá o conhecimento. Amém. Salomão nos ensina nesse texto sagrado que o sábio cresce quando é repreendido. Nós, quando somos repreendidos por alguém, a princípio não gostamos. Porém, o homem, quando é sábio, pondera sobre as coisas. E lá na frente, ele valoriza o quanto foi útil a correção que recebeu. Deus nos criou para crescermos. A própria lei natural da vida é um processo de conhecimento. A primeira bênção pronunciada por Deus ao homem foi: frutificai e multiplicai. Gênesis 1, versículo 28. O desejo de Deus à nossa vida é o crescimento e a multiplicação. E isso acontece tanto no reino vegetal como no reino animal. As plantas nascem e crescem e os animais também nascem e crescem. O homem nasce criança e, pelo processo natural do crescimento, vem a se tornar adulto. A Bíblia, ela é um livro do crescimento. De Gênesis a Apocalipse, somos estimulados a esse crescimento. E isso nós também verificamos nas Escrituras. Em 1 Samuel 2,26, lemos que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Mesmo crescendo em meio às más influências dos filhos de Eli, Samuel cresceu em graça e aprendeu com os erros dos seus líderes. Nós crescemos quando imitamos os acertos dos nossos líderes e deixamos de imitar os seus erros. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, é dito que Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. O próprio Davi foi novo para trabalhar na corte de Saul e aprendeu com os erros do seu líder. Em Jó, capítulo 8, versículo 7, Bildade profetizou para Jó: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá ao extremo. E em Jó, capítulo 17, versículo 9, a palavra de Deus afirma que o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescer em força. Em Salmos, capítulo 92, versículo 12, é dito que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. E em Provérbios 9:9, Salomão diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Em Lucas, capítulo 2, versículo 40, Lucas escreveu que Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E em Lucas, capítulo 2, versículo 52, Lucas descreve novamente o perfeito crescimento de Jesus, dizendo: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Em João, capítulo 3, versículo 30, João Batista, reconhecendo que a glória pertence unicamente a Jesus, disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E em Atos, capítulo 5, versículo 14, é descrito o crescimento da Igreja de Cristo. E a multidão de que criam no Senhor, tanto os homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Em Atos, capítulo 6, versículo 7, Lucas escreveu sobre o crescimento da palavra do Senhor.
E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos seus discípulos. E em Atos, capítulo 19, versículo 20, lemos que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo escreveu: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E em 1 Coríntios 3, 7, a palavra de Deus diz que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Em Efésios, capítulo 4, versículo 15, é recomendado: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, Paulo escreveu que devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 19, Paulo afirma que todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. E em 1 Tessalonicenses 3,12, Paulo incentiva o crescimento do amor fraternal, dizendo: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Em 1 Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro nos aconselha: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que com ele vades crescendo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro escreveu: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim como no dia da eternidade. Essa é a conclusão da reflexão que eu quero trazer para vocês nesse dia. Deus nos criou para crescermos. Alguns indivíduos se recusam a passar a vida adulta. Esse comportamento é conhecido como a síndrome de Peter Pan, ou a síndrome do homem que nunca cresce. Entretanto, a vontade de Deus para nós é que nós cresçamos em todos os aspectos. Amém.